Então, um resumo até agora dessa terceira etapa da busca da construção do entendimento de como funciona a existência. Estabelecemos algumas referências para podermos caminhar a um entendimento do que estamos falando. Existência. Como funciona. Antes disso, o que é? Estamos estabelecendo como referências que isso que existe, a existência, ela é o mesmo tecido, homogêneo, diluído, e que essa diluição permite uma abrangência campestre desse tecido. Quando concentrado, ele adquire uma abrangência pontual. Então falamos sobre ponto e campo, a existência pontual e a existência campestre, e que elas acontecem simultaneamente. Colocamos como símbolo, como referência disso, um espaço. Estabelecemos uma referência de espaço para iniciarmos a caminhada. Dividimos aquilo que existe em 3 partes. Assim como dividimos a mente que está elaborando tudo isso, desde o questionamento, desde a observação, desde a possibilidade de receptar isso, trabalhar isso e devolver enquanto uma pergunta e buscar um retorno, um eco desta pergunta, também é trina, essa mente também é trina, que elabora isso. Pegamos um pedaço, uma dessas 3 partes desta régua que denominamos dimensional, micro, macro e macro. Deixamos o micro e o macro de lado e focamos na macro. Quando fomos no 0 e no 100% da macro, nós vimos que na verdade o 0 era o micro e o 100 era o macro. Então aquilo que nós deixamos de lado era a única coisa que tinha. Micro e macro, e que estavam abraçados, conjugados, comungados numa dança mútua. O micro formando o macro, de forma campestre. E elementos pontuais dentro deste campo, onde a segunda referência é colocada o movimento. Que esse tecido todo está em movimento e que o fato desse movimento ocorrer promove, permite, ocasiona, produz um vórtice que vai durante um tempo se manter naquele mesmo ritmo, fica num ciclo durante um tempo. Ele vai ficar fazendo isso e que ao fazer isso acaba criando, se destacando do campo e criando uma identidade particular, pontual, uma personalidade. E estabelecemos que a nossa matéria-prima na nossa caminhada vai ser o átomo de hidrogênio. Na régua macro, ele vai ser o nosso 0. Ele não é o 0, tem coisa menor do que ele, mas nós estamos estabelecendo que será ele para enxergarmos algo. Ao enxergar isso, aí nós vamos adiante. Essa matéria-prima, esses átomos de hidrogênio, que são uma identidade, se destaca do todo, ele vai se agrupar, começa a concentrar, ir para dentro, para dentro, para dentro desse oceano que ele está. Por quê? Porque tudo é leve, o leve está indo para dentro, o pesado vai mais rápido. E esse para dentro, eles vão se aproximando um do outro. Ao caminhar para dentro, aproxima, está isolado inicialmente, liga, funde, fusão, fissão. Vamos ver isso mais adiante. Uma vez fundindo, vai criar um novo jeito de existir. Vai criar uma nova personalidade, uma nova particularidade neste campo que ainda não existia, que são estrelas. Essas estrelas, dentro delas vai ocorrer o processo de fusão. Cada vez mais para dentro, vai formar camadas, cria uma série de 94 novos tipos de átomos. Lança isso no espaço, vai acontecer a mesma coisa. É um ciclo contínuo, onde o micro caminha
para o macro dimensionalmente e o macro caminha para o micro dimensionalmente. E que ao fazer esse processo, inicialmente atômico e se torna estelar, cósmico, cria um espaço entre uma coisa e outra. E eu diria então que é aí realmente que começa a surgir a régua macro, que é exatamente quando surgem os elementais. Ou seja, aquilo que conseguiu ficar ligado por bastante tempo. E ligado de forma concreta, com uma modelagem no tecido mais concreta, mais perceptível, vamos dizer assim, mais existencial do que aquela condição atômica ou menor. Os elementais são o primeiro produto real da régua macro. Até então continua sendo um micro indo para o micro e um macro indo para o macro, cada vez maior. A régua macro realmente, o zero dela eu diria que são os elementais. A condição dos elementais seria o estado do tecido. E nós definimos esse estado do tecido como sólidos, líquidos e gasosos. O estado da matéria. Casa acordada.